A outra coisa é o jejum. Lucas capítulo 5, versículo 34 e 35 fala o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Jesus está falando o seguinte: olha, eu sou um noivo e eu estou aqui presente fisicamente com os meus discípulos. Então, enquanto eu estou presente fisicamente, eles não precisam jejuar. Mas vai chegar um dia que eu vou embora. E a minha presença agora vai se manifestar espiritualmente. E nesses dias eles vão ter que jejuar. Para quê? Para quando eles jejuarem, o que vai acontecer? A minha presença física será tão real, no período de jejum principalmente, que vai acontecer que eles vão ter uma percepção como se eu estivesse agora fisicamente com eles. E se você continuar lendo o texto, ele começa agora a trazer aquele ensinamento do odre novo, né? Que o odre novo, ele tem que ser novo para que possa receber o vinho novo. Então o que o jejum faz? O jejum transforma a sua vida, né? Mata a sua carnalidade, mata a sua carne, né? Humilha a sua carne para que você se torne um odre novo e agora você possa receber o vinho novo. Porque os dois vão poder se suportar agora, né? Então o jejum, além de fazer você sentir a presença de Deus de uma maneira tão sensível, a ponto de como se o noivo estivesse junto de você fisicamente, ele também te transforma num odre novo, para que você possa receber o vinho novo, né? O jejum é muito importante para isso. Então, a disciplina da oração e do jejum tem que vir porque você tem sede e fome do Pai, né? Porque você quer mais dele e não como uma acusação. Outra coisa que eu quero falar com você como disciplina é o seguinte: esteja ciente do amor de Deus por você. Vamos ler lá em João capítulo 17, versículo 22 e 23. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o que Jesus está falando, olha. Ele estava orando a Deus Pai, e ele está falando, olha, para que o mundo conheça que tu me enviastes, né? E os amaste. Então ele está falando assim, ó, assim como o Senhor está amando a eles, né? Nós amando a nós, o Pai está amando a nós, assim como o Pai ama Jesus. Irmãos, você tem noção dessa grandeza de amor? Você crê que o Pai ama Jesus? A Bíblia está falando, o próprio Jesus falou que ele nos ama hoje, assim como ele ama Jesus. Olha a grandeza desse amor, né? Então, neste texto, Jesus está falando exatamente isso, né? A gente está ciente. Por que eu falo isso como uma disciplina? Porque, irmãos, disciplina fala também de você vigiar sua mente. Tem gente que vive o tempo todo, vem uma tribulação e ele começa a acreditar que Deus não ama mais. Você precisa acordar pela manhã e falar, Senhor, eu sou amado pelo Senhor. Porque assim como o Senhor ama Jesus, o Senhor me ama também. Então, Pai, obrigado. Olha, se você for aprofundar um pouco mais, Deus abriu mão de Jesus por amor a nós. Ou seja, por um período de tempo, ele preferiu amar mais a nós do que o próprio Filho. Olha, isso tem que motivar você a crer que o amor de Deus na sua vida é muito grande. Por quê? Porque isso é alicerce para nós. Então, por que eu coloco isso como uma disciplina? Disciplina não é só você fazer penitências. Disciplina é você também vigiar a sua mente no seu dia a dia, pelo amor de Deus, né? Na sua vida. Então, nos momentos de tribulação, essa verdade precisa estar firme no seu coração. Né? Mas muitos não conseguem manter essa revelação no coração porque não vigiam nessa disciplina. Vem a tribulação, ele deixa ainda a mente ir para o lado de não crer que Deus o ama. Então isso é algo muito fundamental. Agora, outra disciplina que eu quero colocar para nós é o seguinte: não haja injustiça própria. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, outra disciplina que eu quero colocar é você vigiar o tempo todo a sua mente, as suas atitudes de agir em justiça própria. Né? E a justiça própria ela vai se manifestar quando? Né? Principalmente nos momentos onde nós somos injustiçados, nos momentos onde nós somos ofendidos, nos momentos onde nós somos magoados, é onde nós vamos ter a tendência, né, de agir com as próprias forças para resolver o problema. É aquele momento que a sua esposa, que o seu patrão, que o seu filho fala alguma coisa que você ficou chateado, que você ficou magoado, e aí você vai querer se justificar. Mas você também está errado nisso, mas você também fez isso. Ah, eu acho injusto isso. E você começa a querer se justificar. Ei, chegou o momento de você vigiar essas atitudes. Sabe por quê? A Bíblia está falando que isso é andar por lei.
É você estar falando o seguinte, olha, eu sou bom e você é ruim. Eu tenho razão e você não tem razão. Eu cumpro a lei e você não cumpre. E a Bíblia está falando o quê? Aqueles que são das obras da lei, né, estão debaixo de maldição. Aqui está o segredo, porque muitas pessoas às vezes não prosperam e às vezes até têm maldição. Essa é a palavra de maldição que o Novo Testamento traz para nós. Então, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, a pessoa fica insistindo em praticar isso. Eu tenho razão, ele está errado. Eu tenho razão, ele está errado. Ele me magoou, eu tenho razão, ele está errado. Eu estou certo, eu cumpro a lei, ele não cumpre. E você insiste em praticar isso. E a Bíblia fala que você está debaixo de maldição. Você vive pela fé. Então, você entender agora que Deus é a sua justiça, Deus é o seu vingador, Deus vai tratar com aquela pessoa. E agora você vai agir em espírito oposto, você vai agir segundo o seu Jesus te mandou, ou seja, de amar aqueles que te perseguem. Então, toma essa decisão a partir de hoje, não agir em justiça própria, não guardar mais mágoa no seu coração. E isso é uma disciplina, irmãos. É uma disciplina de você vigiar todos os dias. Eu percebo que quando Deus começou a trabalhar isso na minha vida, da minha esposa, isso virou uma prática entre nós. Hoje, quando a gente solta a frase de justiça própria, é impressionante como é que o Espírito Santo já traz em nossa mente. Olha para vigia vocês dois, vocês estão agindo em justiça própria, entrega para o Senhor, libera perdão, tira toda a mágoa do coração, que isso vai trazer maldição sobre vocês. Então, toma cuidado, né? Porque a justiça própria, ela é muito perigosa. Então, vigia, tenha disciplina de vigiar a sua justiça própria. Em quarto, eu queria colocar o seguinte, e último, né? Assuma responsabilidades. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha, quem começa a se tornar desleixado em assumir responsabilidade, ele vai perdendo a maturidade. É aquela pessoa que ela era compromissada com as coisas de Deus, aquela pessoa que era empenhada no trabalho, aquela pessoa que era empenhada em honrar a família. Ele começa a desleixar com aquilo, muitas vezes por causa do ponto anterior, da justiça própria. Então, a pessoa às vezes se tornou magoada com alguém, então ela parou de assumir responsabilidades com ele. Então isso é o quê? É uma maneira de você se tornar desleixado e isso você está voltando a ser criança. Então você precisa enfrentar isso de uma maneira correta. Então assumir responsabilidade, Paulo fala o seguinte, olha, eu prossigo para o alvo. Eu vou continuar assumindo as minhas responsabilidades no reino, né? Eu vou andar segundo o que eu já alcancei. Então se eu conseguir praticar alguma coisa até aqui, eu não volto mais atrás, eu vou em diante, né? Então o apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso, que uma pessoa madura, ela tem que ter a disciplina de seguir para o alvo e não retroceder, e já andar segundo o que alcançou. Então a disciplina, irmão, de assumir responsabilidade, ela pode começar com coisas simples. Então, por exemplo, lá na sua família, você vai decidir agora, né, largar das coisas de menino e assumir uma responsabilidade de não ser mais o murmurador da casa, de não mais ser o irritado da casa, de não mais irritar a sua esposa, os seus filhos, de não mais guardar mágoa contra a liderança. Dentro da célula, é principalmente dentro da célula que eu quero falar. Quem sabe você agora ainda está muito imaturo dentro da célula e você precisa assumir responsabilidades. Responsabilidades do tipo, olha, eu posso levar o lanche. Você quer que eu organize o lanche para você, meu líder? Eu posso assumir o louvor agora? Eu posso levar a palavra? Eu posso levar uma palavra de oferta? Eu posso compartilhar a visão? Eu posso convidar as pessoas? Eu posso organizar esse evento? Eu posso organizar essa comunhão? Olha, quando você toma a atitude de assumir responsabilidade dentro da célula, isso te diferencia diante de Deus. O pai olha para você e fala o seguinte, olha, esse rapaz, essa moça, esse senhor, essa senhora, agora eu posso confiar coisas grandes a ele. Por quê? Porque ele está assumindo responsabilidades pequenas, mostrando realmente que ele está amadurecendo. Isso é uma disciplina. Por quê? Porque à medida que vai surgindo, você já percebeu que na sua célula aparecem necessidades. Aparece às vezes o seu líder perguntando, olha, eu quero que alguém leve a palavra da célula, alguém pode, e ninguém assume a responsabilidade. Então isso mostra o seguinte, se você criar a disciplina de começar a participar disso agora e não ficar para trás, você vai ver um amadurecimento na sua vida, né? Então aceita esse desafio na sua célula, né? Amadureça, tem essas disciplinas espirituais, eu estou falando de disciplinas principalmente da mente, você vigiar sua mente e tomar atitudes concretas para que você possa crescer. Deus abençoe.